Bom dia, doutora. Então, o nosso público aí quer saber o que causa um não crescimento normal em uma criança. O crescimento da criança, ele é que a gente considera como multifatorial. O que quer dizer isso? Vários fatores podem interferir num crescimento adequado ou podem interferir negativamente para aquele crescimento não ser considerado adequado. Esses fatores, eles vão desde fatores genéticos, ou seja, fatores hereditários, que a criança já traz como a sua carga genética ao nascer, como pode ser fatores ambientais. Fatores ambientais quais são? São nutricionais, questão dos hábitos de vida da criança, o que a criança come, a prática ou não de exercício físico, e vai aquilo que a gente espera não acontecer, que são fatores hormonais, ou seja, deficiência de hormônio de crescimento, deficiência de hormônios da tireoide, que podem interferir no crescimento da criança. Embora seja muito raro, os fatores mais importantes que tem são os fatores nutricionais, os fatores ambientais e muito menos a questão dos fatores hormonais. Doutora, e qual a importância de uma alimentação saudável? A alimentação saudável é primordial para a criança crescer bem, não somente na questão do crescimento estatural, ou seja, de tamanho dela, mas também do seu crescimento ponderal, a questão do crescimento do seu peso, que isso é extremamente importante. Então, uma boa nutrição, quando a gente fala nisso, é aquela criança que ela teve durante a gestação da sua mãe, ou seja, enquanto ela estava dentro do ventre da mãe, ela estava crescendo de uma maneira saudável. E o que é crescer de maneira saudável dentro do útero materno? É aquela criança que cresce em torno de 1,2 a 1,5 centímetros por semana. Isso é que é o ideal. Então, se a criança nasce com um peso bom, já é um bom caminho para se começar a conversar. E a partir daí, aquilo que ela come, ou seja, o aleitamento materno, nós costumamos preconizar até o 6º mês de vida, no mínimo até o 4º mês de vida, de forma exclusiva, ou seja, sem água, sem chá, sem nenhum outro tipo de alimentação. A partir do 6º mês de vida, a criança tem que ter uma alimentação nutricionalmente adequada. O que é isso? Ela deve ter presença de proteínas, ou seja, de carnes vermelhas, que é uma excelente fonte de ferro, a carne do peixe, como excelente fonte de zinco, e o zinco é um micronutriente importantíssimo para o crescimento saudável da criança. As folhas, que as crianças detestam comer verdura e legumes, mas as folhas de cor verde escura também são muito importantes para a questão da prevenção da anemia. Previne e trata a anemia. E a criança com anemia é uma criança que não cresce bem. Então, por isso, o pediatra tem que estar sempre atento para exames de laboratório, de uma forma periódica, para poder se detectar se a criança está fazendo uma anemia ou não, ou se tem alguma deficiência de algum micronutriente, como a questão do cálcio, a questão do zinco também. Então, a alimentação da criança deve conter proteínas, que são as carnes, né? A proteína do leite também é extremamente importante, a do ovo, o cálcio através dos derivados do leite, como iogurtes, queijos. Deve conter verduras, frutas como fontes essenciais de vitaminas e um pouco também de gordura e de massa. Nada de café, nada de chá, nada de refrigerante, nada daqueles produtos industrializados, porque esses produtos industrializados têm um alto teor de sódio, que é o sal, e um alto teor de açúcar, que também não é interessante para a criança ter, principalmente nos primeiros anos de vida dela. Doutora, em que momento que o pai ou a mãe eles podem perceber que o seu filho não está crescendo normalmente? A criança tem que ser acompanhada periodicamente pelo pediatra. O que a gente chama de periodicamente? No primeiro ano de vida, é interessante que ela vá mensalmente para uma consulta regular, uma consulta onde é avaliado a questão nutricional, isso dizendo a questão do peso, a questão da estatura, ver as vacinas como são importantes também, que criança que adoece muito também é uma criança que cresce pouco, por uma série de medicamentos que são utilizados, que a criança fica mais paradinha, deixa de ir para a escola, deixa de se exercitar. Então, essa consulta de puericultura é interessante que seja mensal. A partir desse acompanhamento mensal, é necessário que o pediatra sempre esteja atento para qual aquele momento que a criança parou de crescer. Isso aconteceu por quê? Então, vai-se em busca das causas e procura-se saber exatamente para poder se tratar a causa. Doutora, e até que idade uma criança pode desenvolver normalmente o crescimento? Uma informação que eu acho bastante importante para as mães que têm bebê pequenininho é que a criança espera-se que no primeiro ano de vida ela cresça, em termos de tamanho, em torno de 25 centímetros do primeiro ano de vida em relação ao que ela nasceu. Ela deve aumentar de peso como? No 5º mês de vida ela deve dobrar o peso que nasceu e com 1 ano de vida ela tem 3 vezes o peso que nasceu.
Então, isso são parâmetros que nós utilizamos, além dos parâmetros da Organização Mundial de Saúde, através da curva de crescimento, que no momento que aquela criança não cresceu ou ela parou de ganhar peso, é nesse momento que o pai deve ficar preocupado, a mãe também, e principalmente o pediatra em buscar aquela causa. E, logicamente, no momento que encontra essa causa, se combater para que a criança volte a crescer de uma maneira saudável. Bom, doutora, por hoje é só. Mas e você? Quer saber mais sobre o crescimento da criança? Se o seu filho está crescendo normalmente ou não? Pois não perca agora, nessa sexta-feira, a continuação dessa matéria aqui no Programa Matina. Até lá!